Bom dia a todos. Estamos recebendo hoje o presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro, o senhor Fábio Galvão. Prazer estar junto com os amigos da rede. Fábio, nós desejamos um bom café da manhã, que é um bate-papo mais informal, e fique à vontade com os amigos da rede, os convidados. Bom café, Fábio. É contigo. Obrigado, Carlos. Queria te agradecer pelo convite, né? À Rede Petro Rio, também ao Luiz Bastos, enfim, a toda a audiência que está nos acompanhando hoje nesse café da manhã, né? E foi ressaltado há pouco, né, pelo Luiz Bastos, a questão das informações que a gente colocou no site da Codim. Esse site foi reformulado agora recentemente e o objetivo foi justamente a gente trazer o Rio de Janeiro, o Estado, para o nível que ele merece, né, de informação, porque nós somos o segundo PIB do país, né? No estado do Rio de Janeiro, principalmente na indústria de óleo e gás, nós concentramos muitas operações, né, operações importantes, né? Somos o maior estado produtor e sabemos também que o governador tem aí proposto, né, essa reformulação do mercado de gás. A gente acredita que é um mercado que vai se expandir muito e tudo isso faz com que a gente deseje, mas também imagine, né, crie a perspectiva de que após esse cenário do Covid-19, o Estado possa realmente, finalmente, né, colocar suas vocações, né, e tudo que foi planejado em funcionamento, né? Eu vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela. Não sei se vocês já estão conseguindo ver a minha tela daí. Estamos sim, Fábio, tranquilo. E nós vamos, então, só inicialmente vou fazer aqui um disclaimerzinho, falando que essas opiniões que eu vou emitir são opiniões minhas próprias, né? Não refletem o posicionamento da Codim e tampouco da secretaria que nós somos vinculados, né, a CDR, e também não refletem a opinião do governo do Estado, né? São opiniões, portanto, minhas, né? Opiniões próprias. Mas voltando a falar da Codim, né? A Codim ela é a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, atua fortemente no desenvolvimento industrial, principalmente na questão da orientação, né, e o apoio às empresas que querem se implantar no Rio de Janeiro ou que já estão implantadas e querem expandir suas operações, principalmente no fomento fiscal, né, que são os incentivos que a Codim analisa e depois passa para as comissões de avaliação, e também na questão do fomento financeiro, que aí tem um papel importante da AGRIO, né, que é a Agência de Fomento Estadual, também na análise dos pleitos de concessão de financiamento do fomento financeiro, né? A gente atua também, a Codim, na expansão das micro e pequenas empresas no Estado, né, principalmente aquelas que estão em implantação nos distritos industriais ou que já estão operando e querem ampliar suas operações nos distritos industriais. Também na questão da inteligência empresarial, né, ajudando na localização, vendo, né, as questões logísticas para aquele tipo de indústria que vai ser instalada em determinada região, né? Como eu já falei também, a gente auxilia, né, no preenchimento das cartas consultas relativamente aos incentivos fiscais e também na articulação com os demais órgãos, né, e demais secretarias. Muitas vezes as empresas procuram a Codim porque precisam de licença ambiental, enfim, uma série de questões que a gente também ajuda atuando aí para apoiar as micro e pequenas empresas, principalmente essas, porque são essas que procuram a Codim, né? As empresas maiores, as empresas de grande porte, elas já possuem alguma estrutura e eventualmente não necessitam tanto, né, do auxílio da Codim, como a gente verifica que as micro e pequenas e médias, né, precisam. A questão do desenvolvimento industrial, como que era feito antes desse cenário da Covid, né? Eu vou falar um pouco reflexivamente sobre as questões pretéritas, porque a gente está nesse momento de transição, né? E é de fato uma transição do mundo, né? Tudo vai ser diferente após a Covid-19, né? O coronavírus, a gente vai ver aí pelas informações que eu vou mencionar na apresentação, impactou fortemente não só a parte econômica, mas também a parte social, os nossos próprios relacionamentos, né? Mas, voltando à questão do desenvolvimento industrial,
sempre foi feito a promoção de investimentos no Rio de Janeiro utilizando a política de incentivos fiscais e, basicamente, utilizando os recursos lá do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, o Fundes, né, que aportava recursos, enfim, para que essas empresas pudessem, então, ter esse fomento, né, ter esse incentivo para estarem aqui vindo para o Rio de Janeiro, né? A gente também olha para os distritos industriais, né, não só em relação aos 10 existentes, né, mas os que possam ser projetados. A gente, por exemplo, está discutindo com o polo automotivo lá de Resende, Itatiaia e Porto Real, que venham a formalizar ali uma questão do distrito industrial, né, embora sejam áreas não todas numa única localidade, sejam áreas esparsas, mas a gente entende que, do ponto de vista jurídico, essa formalização, ainda que do ponto de vista regional ali dos 3 municípios, é importante para que a gente possa promover algumas intervenções, como, por exemplo, a questão do convênio com o DR, né? Através do convênio do DR, a gente já tem conseguido, por exemplo, iniciar obras, né, de repavimentação lá no distrito de Queimados. Então, essas iniciativas elas vão ser levadas também para os outros distritos industriais e a gente entende que eram ferramentas que a gente estava utilizando, mas com recursos que já estavam compromissados em relação ao regime de recuperação fiscal, né, da Lei Complementar 159, e que a gente sabe que hoje o Estado do Rio de Janeiro, por conta dessa situação do regime de recuperação fiscal, tem uma série de constrições, uma série de limitações até orçamentárias para que a gente pudesse atuar mais fortemente, né? Essa tela que eu estou mostrando agora apresenta os distritos industriais e a gente situa aí 3 regiões importantes, né? A região metropolitana com a Baixada, que são os distritos que vocês veem aqui mais abaixo, né? Perto da Baía de Guanabara, indo para o Porto de Sepetiba. O distrito de Três Rios, que tem uma questão logística ligada ao estado de Minas Gerais, e no norte do estado, Macaé, Campos e São João da Barra. Eu vou falar um pouco mais sobre São João da Barra daqui a pouco, mas que mostra que esses são os eixos principais aí do desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro. Bom, mas voltando como era feito, então, no cenário pré-Covid, o desenvolvimento industrial, a gente teve uma alteração importante agora, que foi a criação do Fundo Orçamentário Temporário, que substitui o FEF, né, o Fundo de Equilíbrio Fiscal, né? E pela Lei 8465, de dezembro agora de 2019, a fruição dos incentivos fiscais ela fica condicionada atualmente ao depósito de 10% da diferença entre o cenário do ICMS real e do ICMS com um tratamento tributário especial, ou seja, uma vez concedido o incentivo fiscal, esse tratamento, esse benefício fiscal, a diferença para o que seria o recolhimento normal do ICMS, então, tem que ser depositado 10% nesse fundo, né? E esses recursos eles estão destinados aí à questão do equilíbrio fiscal, mais uma vez, mostrando que nessa fase aí do regime de recuperação fiscal a gente tem constrições, tem limitações para poder atuar, inclusive na questão do desenvolvimento industrial, né? Essa lei 8465 ela excluiu, né, dessa questão do depósito compulsório, né, obrigatório no FOT, as micro pequenas empresas, né, e convalidou aquelas ações, né, que já estavam sendo feitas pelo Estado em relação ao equilíbrio fiscal na Lei 7428, né, que previa o depósito, né, no FEF até março de 2020. Né? Com o decreto novo que regulamentou a 8465, a competência para depósitos de 10% no Fundo Orçamentário Temporário passa a ser abril de 2020. Né? Bom, por que eu estou mencionando toda essa questão? Porque teve um apontamento importante, né, do TCE, que o Estado deixou de arrecadar entre 2008 e 2013 138 bilhões de reais em ICMS por conta da concessão de incentivos fiscais. Né? Tudo isso iniciou lá com a Lei Rosinha, em 2005, né, que criou o tratamento tributário especial para determinados municípios, principalmente na região norte e noroeste,
mas também dentro dos distritos industriais, né? E essa lei ela veio sendo revogada parcialmente pela Lei Cabral, em 2010, e pela Lei Pezão, em 2015, né? Então, essa é uma situação que mostra, pelo apontamento do TCE, ou seja, não é uma afirmação minha, mas segundo o TCE, uma parte desse desequilíbrio fiscal do Rio de Janeiro tem a ver com essa arrecadação que deixou de ser efetuada de 138 bi do ICMS. E com o Fundo Orçamentário Temporário, agora em 2020, se espera arrecadar 268 milhões de reais, ou seja, uma parcela anual, né, bem inferior do que se deixou de arrecadar, mas que é necessário em função da questão do equilíbrio fiscal. Em relação à questão também da Covid, né, a gente vê que os resultados que foram divulgados no primeiro trimestre de 2020, né, ali está apontando na apresentação do primeiro trimestre de 19, mas, na verdade, é o primeiro trimestre de 2020. A gente comparou com o primeiro trimestre de 19, né? Mostra esses resultados, né, da Codim, um retorno na atração, né, na atratividade do Rio de Janeiro para investimentos, né? O indicador nosso de atração no primeiro trimestre, a gente verificou um aumento de 38% em relação ao mesmo período de 2019, nos pedidos de incentivos fiscais e nas consultas que foram feitas à Codim. Nós tivemos aí 55 processos, né, abertos para a concessão de incentivos fiscais ou consultas formuladas por empresas interessadas em vir para o Rio de Janeiro, ao passo em que, em 2019, no primeiro trimestre, a gente tinha tido apenas 40 processos abertos que indicam a atração de investimentos, né? Ou seja, quase 40% aí de aumento o primeiro trimestre desse ano, agora 2020, tinha revelado. Outro fator importante é quando a gente analisa, né, o fechamento de 2019 comparado a 2018, né? O Rio de Janeiro, a economia cresceu 1,9%, né? Quando comparado ao Brasil, que ficou com um crescimento de 0,9%, né? Então, o nosso crescimento foi 1% maior do que a média do Brasil, e após 4 anos aí de economia encolhendo, o Rio de Janeiro, em 2019, teve esse crescimento, né? E olhando para a indústria, né? A indústria, então, ela cresceu mais fortemente ainda. O Rio de Janeiro cresceu 2,3%, enquanto São Paulo ficou praticamente estagnado, com 0,2% de crescimento, e Minas Gerais diminuiu 5,6%, né? O Espírito Santo não está nessa apresentação, nessa tabela, né? Mas também faz parte da região Sudeste e encolheu praticamente 16%. Então, a gente vê que na indústria, principalmente, houve um retorno da atratividade, e a maior parte desses investimentos que foram feitos, né, para esse crescimento da indústria veio do setor privado. Em relação às perspectivas que a gente olha para a indústria, né, então a gente tem que pensar nesse cenário não só de saída da pandemia, mas também da saída do regime de recuperação fiscal. Por isso que eu apontei ali aquelas questões relativas ao FOT, né, e também em relação à comparação do que se deixou de arrecadar no ICMS, né? E a gente sabe que toda vez que a gente tem um pedido de incentivo fiscal, as comissões de avaliação, é importante mencionar isso, elas fazem um cômputo de quanto está custando em termos da renúncia fiscal que o incentivo significa, quanto é o custo de cada vaga de emprego que está se abrindo. Então, quando esse custo fica muito acima da média, em geral, a recomendação é pelo não deferimento do incentivo fiscal, né? E a gente tem essa preocupação realmente com o equilíbrio do Estado. A gente não pode só olhar pelo lado do incentivo, né? É claro que o desenvolvimento econômico ele depende muito desses incentivos, mas a gente não pode olhar só desenvolvimento em razão de perda de arrecadação, né? Principalmente quando são empresas que não estão gerando empregos. A gente sabe que, apesar de a gente trabalhar com alíquotas menores no incentivo fiscal, muitas vezes a gente não é correto falar em perda, porque, na verdade, a gente está atraindo empresas de outros estados, e sem essa atração dessas empresas de outro estado, não teria arrecadação. Então, na verdade, é ganho de arrecadação.
Mas quando a gente está na situação em que se verifica realmente a renúncia fiscal, é necessário fazer esse cálculo para ver se existe equilíbrio financeiro do Estado, para ver se compensa o valor de cada vaga de emprego que está sendo aberta, né? Bom, em relação à perspectiva, então, que é o tema da nossa palestra hoje, né? A filosofia da gente não ser surpreendido com esse cenário do pós-Covid, né? Principalmente o que vem por aí, Luiz, dos resultados do segundo trimestre. Quando pegar abril, maio e junho cheio, a gente sabe que os resultados das empresas vão cair, né? A gente já tem um indicador importante que foi divulgado pela Firjan, que é o indicador da expectativa, né, na indústria. Caiu 27 pontos agora em abril, né? É o menor patamar desde que foi criado esse indicador da confiança da indústria, né, em 2010. Caiu 35,6 pontos agora em abril. É a maior queda já registrada de um mês para o outro no índice, no caso de expectativa, né, do empresariado em relação à indústria, né? Agora, algumas medidas têm sido tomadas pelo governo federal, né? Agora, em maio, o BNDES anunciou 4 bilhões de reais, né, em recursos destinados para o financiamento das micro e pequenas empresas, para dar suporte nesse momento da crise, né? A AGRIO também aqui no estado tem tido um papel muito importante, né? Houve a destinação de 300 milhões de reais para apoio às empresas durante o período do coronavírus, né? E já se sabe que 115 micro e pequenas empresas entraram com pedidos de financiamento na AGRIO, o que significa aí a concessão para as micro e pequenas de 17 milhões de reais em financiamento, né? Então, um papel importante que a Agência de Fomento Estadual também está exercendo, não só no plano federal, que tem essa política, mas também no plano estadual, né? Outra informação importante que a gente já está olhando, como eu falei, para não ser surpreendido no cenário pós-Covid. A gente já está preparando o edital de seleção da administradora da Zona de Processamento de Exportação do Açu. Vai sair agora em maio, né? Essa zona de processamento de exportação, ela é uma zona franca, onde a produção, uma vez finalizada ali, você tem um tratamento tributário mais benéfico ainda do que a gente tem, por exemplo, nos demais distritos industriais. Essa área é uma área de 2 quilômetros quadrados, pertencente à Codim, fica contígua ao distrito de São João da Barra e ele vai funcionar, né? A ZPE vai funcionar não só na sua implantação, mas na própria gestão do empreendimento dentro de um modelo privado. E por isso a gente vai colocar no edital uma série de condicionantes para que esse modelo privado possa funcionar. A questão, por exemplo, da comprovação da capacidade financeira da empresa que está se candidatando, né? Vai ter que ter um patrimônio líquido de 15 milhões de reais para poder participar do certame. Outras garantias contratuais que vão ser exigidas, né? Carta-fiança ou seguro-garantia, né? Ou calção em dinheiro, né? De 15 milhões de reais para que a gente possa ter garantida a continuidade das fases do projeto. Se a empresa que vencer ela ficar inadimplente, a gente vai executar essas garantias e vai tocar o projeto assim mesmo e vai chamar a segunda ou refazer a licitação, enfim. O projeto do Açu não vai parar por conta de problema que a gente possa ter com um ente privado que, de repente, não tenha conseguido ter o fôlego financeiro. A gente vai executar as garantias contratuais. E aí, para conclusão, eu queria falar um pouco também dos fundos de investimento para a gente apoiar o desenvolvimento industrial nos distritos industriais. Isso é uma medida que nós vamos adotar a partir agora de junho, tá? Nós já estamos com o regulamento desse fundo sendo concluído, né? Então, vão ser fundos no modelo híbrido, né? Talvez aproximando para alguns distritos de um fundo de infraestrutura da Instrução 606 da CVM, em outros momentos, talvez aproximando mais para outros distritos industriais de fundos de investimento e participação, lá da Instrução 391 da CVM, porque a gente tem necessidades a atender que são necessidades diferentes dependendo de cada região, né? E dependendo de cada distrito industrial. Colocando aí também que esses fundos não vão atuar só dentro dos distritos, né? A visão é para o distrito, mas também vai ser extensível para outras regiões, né? E outros empreendimentos que a Codim apoia, né? Esse é um novo modelo de gestão, né?
principalmente na questão dos distritos industriais, porque esses distritos eles funcionam muitas vezes mais conectados até com os municípios. Então, a Codim quer, nessa nova gestão, entrar também na administração, né, do empreendimento distrito industrial como um condomínio, né, funcionando de fato como um condomínio, né, e usar esses fundos de investimento do desenvolvimento industrial também ligado com a ideia que o governador Witzel nos apontou, de nós termos licenças prévias de investimento já dentro dos distritos industriais, ou seja, eu localizar quais são as áreas dentro dos distritos que eu tenho lotes disponíveis, mas também já colocar essas áreas disponíveis para investimento com a licença ambiental e com as licenças da prefeitura previamente aprovadas, né? Sem prejuízo de que amanhã venha o Corpo de Bombeiros, por exemplo, né? Os órgãos ambientais fazerem outras diligências, mas já ter essa licença prévia garantida para o empresário que quer comprar o lote industrial, quer fazer o investimento, seja através desses fundos de investimento do desenvolvimento industrial, ou seja através de aporte direto compromissado no termo de acordo com a Codim, né? Então, essa licença prévia de investimento, né, que o governador Witzel nos colocou, a ideia é trabalhar numa plataforma integrada, a Juscerja, a AGRIO e a Codim, na plataforma do REGIM, do Registro Empresarial. Uma vez que a empresa vá solicitar ali o seu CNPJ, ela vai saber automaticamente qual é o fomento fiscal que tem disponível pela Codim e qual é o fomento financeiro que tem disponível pela AGRIO, né? Um outro tema importante também é a questão da Lei Geral de Concessões e PPP, que a Câmara dos Deputados vinha discutindo, né? E esse processo, na minha opinião, estava sendo um processo um pouco moroso, né? Tanto é que ainda eles vão entrar com a minuta do projeto de lei na Câmara dos Deputados, isso ainda estava em discussão, né? O foco nesse projeto da nova Lei Geral de Concessões é alavancar a participação privada no financiamento de projetos de infraestruturas através do mercado de capitais, né? E aí o projeto fala da criação de debêntures, um novo tipo de debênture, né, que são as debêntures de infraestrutura, e também fala em modificar, alterar as regras para que a gente possa ter aporte de recursos para o Fundo de Investimento de Infraestrutura e Fundo de Participação de Infraestrutura, né? Principalmente naqueles empreendimentos que estavam parados, né? Grandes projetos nacionais que existem de infraestrutura, para serem relicitados ou então prorrogar o prazo desses projetos, vão poder ter aporte de recursos através de FIINFRA e através de FIP em investimento de infraestrutura, tá? Essa é a ideia, né? E por que eu estou mencionando essa ideia? Porque é um paradigma que nós estamos tentando, através dos fundos de desenvolvimento industrial da Codim, furar, ou seja, nos antecipar, porque essa regulamentação está muito morosa, né? Ela vem lentamente caminhando. Então, esse cenário a gente está vendo para o desenvolvimento da indústria após o Covid, né? A Lei Geral de Concessões, assim como também na nossa visão, ela amplia o rol de projetos de infraestrutura empresarial prioritários, né? As empresas e também os cotistas vão poder integralizar cotas desses fundos em até 36 meses, é um prazo maior. A comprovação de gastos também através desses fundos de infraestrutura e dos FIPs, ele também aumentou para 60 meses, né? E se destina à expansão de projetos já implantados, ou seja, nós nesse momento, né, e isso é uma conjuntura da indústria não só no nível estadual, mas no nível nacional, estamos apoiando que, através do mercado de capitais, a gente consiga ter aporte de recursos para a gente financiar a expansão de projetos. Não precisam ser projetos novos, por isso a ideia é pegar o que estava paralisado, e agora mais ainda com a questão da Covid, e permitir que esses fundos, né, tenham o benefício do imposto de renda, né? E aí a gente sabe que para esses fundos de investimento, né, os fundos incentivados de investimento em infraestrutura, o imposto de renda é zero, né? E já nesses fundos novos, né, da Lei Geral de Concessão, vai ser não zero, mas vai ser um imposto de renda menor para o emissor das debêntures, né? Vai ficar entre a faixa de 22,5% até 15%, dependendo da data de vencimento das debêntures,
conforme o prazo for de 180, 360 dias, 720 dias ou maior do que 720 dias. Então, eu fiz essas colocações e é claro que a ideia do café é a gente poder falar até um pouco mais informalmente, mas eu quis fazer a apresentação para a gente ver o que tem de novo no cenário pós-Covid, não só a questão do edital da licitação da ZPE do Açu, mas também esses fundos que a Codim vai fazer, os fundos de desenvolvimento industrial, e os fundos que são regulados e as debêntures que são reguladas pela Lei Geral de Concessões e PPPs, que está tendo uma reforma, mas que é uma reforma que a gente acredita que ela precisa ser acelerada, né? Se a gente quer ter a retomada econômica nesse momento aí de crise, né? E no pós-Covid a gente não ser surpreendido, a gente se preparar para esse momento, porque vai ser necessário realmente uma retomada da indústria. A indústria é o carro-chefe da economia no Brasil e também precisa ser no Estado. A gente precisa apostar na reindustrialização do Estado do Rio de Janeiro e apoiar que essa reindustrialização ela venha acompanhada na cadeia produtiva por investimentos feitos por micro e pequenas empresas e também pelas empresas de médio porte, né? A gente precisa dar esse apoio e não é só com incentivo fiscal, a gente tem que criar outros mecanismos, né, para apoio na gestão dos distritos industriais, para apoio dos empreendimentos que estão nas outras regiões que não sejam distritos, mas que tenham polos, que tenham APLs, né? E também através de reformas na legislação que permitam e facilitem e incentivem a vinda de recursos privados, a captação de recursos privados para financiar esses grandes projetos, que são projetos nacionais, mas também são projetos de suma importância aqui para o Estado do Rio de Janeiro. É isso, então, Luiz. Obrigado, Fábio, pelos esclarecimentos aí, pela exposição. Foi bem legal, foi uma viagem bem bacana com você que a gente acabou de fazer. Estimulante, realmente, a gente vê que a pujança do Estado do Rio de Janeiro, as oportunidades de negócio em todas as suas regiões, foi realmente bem legal. Fábio, agora, se você me permite, eu vou abrir para algumas colocações de algumas perguntas que a gente recebeu, e eu queria pedir que, nesse momento, o nosso diretor de inovação, Luiz Fernando Pessoa, fizesse a primeira pergunta para você. Luiz Fernando, está ouvindo aí, amigo? Então, estou ouvindo sim. Obrigado aí pela oportunidade. Fábio, estava falando com o Eduardo antes de você entrar, a sua qualificação no posto que você está realmente está demonstrando essa apresentação. Quando o setor público coloca alguém qualificado no setor certo, esse resultado, esse trabalho fantástico. Parabéns. E são sinceros as minhas palavras, porque realmente está muito alinhado com o que a Rede Petro pensa no setor de inovação. A gente, dentro da área de inovação e novos negócios, a gente se preocupou muito em inovação aberta, as empresas inovarem, as empresas se abrirem para a inovação. A gente pensou muito em inteligência empresarial, quer dizer, quando você inova, você está enquadrado na política da empresa, está enquadrado no cenário, está enquadrado na legislação. Então, a gente tem muito esse conceito. A gente tem muito conceito do tripla L, que envolve o governo, academia e empresário. Então, quando a gente fez o programa de inovação intraempreendedora, porque todo mundo se preocupa com pós, e é importante o momento. A gente tem que se preocupar também com esse momento, que a gente não tem um prazo de duração. Então, a gente fez um programa de inovação intraempreendedora, exatamente para permitir que os executivos ou os fornecedores apresentem seus projetos de inovação para o seu player, ou para os acionistas, ou para suas empresas, para traduzir em oportunidade. A gente tem uma leitura muito clara, né, que hoje, nesse momento de isolamento, todo mundo está quase mudando 70%, 80% das suas atividades, da sua gestão, do home office, de várias coisas. Mas 30% desse movimento eles vão continuar, mesmo depois do corona. E esse movimento que vai continuar é exatamente a inovação. Então, eu queria pedir para você se a gente teria oportunidade de apresentar o nosso programa de inovação, que ele também trabalha muito também ligado à pesquisa. Nós temos um parceiro importante, que é o INT, é um instituto centenário de inovação,
que nos ajuda muito no PDI, né, que hoje o I ele pode servir para startup, ele é multissetorial, e ele fez uma parceria com a gente muito importante. Então, a gente queria ter oportunidade de apresentar esse projeto diretamente aos empresários. A gente vê aí, vocês têm 9 polos organizados. Eu dei uma olhada nas empresas, nós temos aí 72% da produção, 42% de gás. Quer dizer, então, nós temos, eu acho, muito a contribuir para o setor. E queria ter oportunidade, eu não sei como a gente conseguiria apresentar o nosso programa de inovação. Nós temos a Associação Brasileira de Mentores, está com a gente. A gente fez um programa muito robusto para atender as empresas, a inovação aberta, para transformar inovação em negócio, transformar inovação em nota fiscal, transformar inovação em geração de emprego e renda. Você mesmo falou, não dá para ficar nessa briga o tempo inteiro de incentivo. Nós temos que criar valores nas empresas por ela mesma. E a inovação, sem dúvida, é o maior instrumento de criação de valor. Nesse momento, onde a inovação era uma oportunidade, hoje é uma necessidade. E a Rede Petro se preparou muito para contribuir com o setor com isso. Você é realmente, talvez, a maior ponte que a gente possa ter dentro da Rede Petro para a gente transferir essa inovação. A gente se preparou bastante para isso. Gostaria de contar com a sua colaboração e parabéns realmente pelo seu trabalho. Obrigado, Luiz. Do ponto de vista prático, só para dar uma informação para todos vocês, né? A Codim tem recebido projetos como esse que o Luiz Fernando mencionou, e a gente hoje, até em função da adoção do Sistema Eletrônico de Informação, o SEI, né, do Estado, a gente tem conseguido fazer que a tramitação desses projetos, né? E aí eu estou falando de projeto que eu transformo em processo administrativo e peço parecer técnico. Então, eu vou ter minha área jurídica analisando, vou ter a minha área de distrito industrial analisando. Se for uma necessidade de um aporte novo, eu vou ter minha diretoria de novos negócios estudando o caso. A gente consegue fazer essas interfaces funcionar, inclusive na questão de licenças ambientais. Eu consigo tramitar um processo desse fora da Codim pelo eletrônico. Então, a gente conseguiu, Luiz Fernando, muito mais agilidade com o Sistema Eletrônico de Informação, quando a gente depende, por exemplo, de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, se a gente precisa, por exemplo, de alguma auditoria ou de alguma perícia, a gente faz isso de uma forma hoje muito mais dinâmica. E eu acho assim, que uma sugestão interessante para vocês é que essas ideias que vocês têm de inovação, de projetos, de empreendimentos, elas possam vir para a Codim através de consulta, né? Para que a gente consiga transformar essa consulta formal e esse projeto que é apresentado na reunião da consulta num processo administrativo que ele tenha o seu fluxo necessário e que tenha esse dinamismo que eu estou apontando, né? É fundamental a gente ter a formalização dessas iniciativas para que a gente possa dar respostas a coisas que não são empilhadas em cima de uma mesa depois que você termina a tua reunião, a tua audiência na Codim, né? Ou numa secretaria. A gente vai transformar e está transformando essas iniciativas em processos que têm realmente resultado e que a gente apresenta esse resultado depois para quem fez a consulta, né? O regulado ele tem o direito de ter o retorno da administração pública com relação àquele pleito que ele apresentou. Então, esse me parece um formato assim, muito interessante e eu acho que para a Rede PetroRio, para todos os associados, é uma dica de como vocês podem ter projetos analisados com efetividade e com velocidade através da Codim. Eu queria dizer também, só para concluir, em relação a esse tema, Luiz Fernando, que a gente hoje tem, no cenário da Covid-19, né, uma suspensão temporária do atendimento presencial na Codim. Mas esses agendamentos que já tinham sido solicitados, eles vão retornar. A nossa chefia de gabinete ela vai reagendar essas reuniões. E aquelas que têm realmente necessidade, né, sejam projetos novos ou sejam pedidos de incentivo fiscal, que tenha necessidade de urgência, a gente está atendendo através de meios eletrônicos, inclusive aumentando a nossa produtividade ainda mais, através de um chat que está disponível no site da Codim, que é o www.codim.rj.gov.br, através também de um número de WhatsApp que está divulgado nas nossas redes sociais. Se vocês forem nos nossos perfis no Instagram,
no LinkedIn, no próprio Facebook, vocês vão ver lá que tem uma arte feita com o número do telefone do nosso WhatsApp, né? E a gente também tem atendido e marcado reuniões também virtuais através do e-mail do nosso gabinete, que é o gabinete@codim.rj.gov.br. Todos esses meios eles estão disponíveis, né? A gente não parou a Codim, apesar da suspensão dos prazos processuais pelo decreto do governador, assim que a pandemia aconteceu, mas nós estamos trabalhando independentemente dos prazos estarem suspensos. A gente tem feito a rotina nossa normal, por exemplo, de avaliação dos incentivos fiscais. Na última reunião que tivemos da Comissão do Rio Log, nós colocamos 22 casos, 22 empresas com pedidos de incentivos fiscais sendo analisados pela comissão. Então, a Codim ela não parou, ela está em pleno vapor no período da pandemia e a gente não vai ser surpreendido pelo cenário pós-Covid-19. É essa mensagem que eu quero passar para vocês nessa nossa reunião, nesse nosso café de hoje de manhã, mas que ela possa perdurar e que a gente realmente consiga fazer um movimento para não deixar o caos se instaurar. Nós temos que pensar na nossa economia, sim. Não existe uma antítese entre economia e a questão das vidas, né? O governador e o secretário de Saúde estão trabalhando muito e muito bem para resolver, né? e realmente tratar e cuidar dessa questão das vidas, que a gente não pode deixar perder, mas, ao mesmo tempo, é importante que os outros órgãos com competência, no caso a Secretaria de Desenvolvimento, a Codim, estejam olhando para esse período pós-pandemia, gerando essa expectativa, né, de que a gente vai ter uma retomada de crescimento, como já tinha havendo no primeiro trimestre de 2019, mas que a gente não fique só na expectativa, que a gente tenha projetos realmente concretizando, como esse projeto do Açu, como vai ser os fundos de investimento, como vai ser os projetos de infraestrutura que a gente vai colocar na nossa pauta e vamos realizar, assim como essas propostas, Luiz, como você colocou agora há pouco, que a gente também quer receber nesse período da pandemia e a gente quer dar concretude, quer dar resultado para logo após a gente sair dessa questão da quarentena, a gente já está trabalhando e retomando o nosso crescimento econômico. Tá. Fábio, deixa eu só completar obrigado uma coisinha só. Luiz, deixa eu completar uma coisinha só, rapidinho, é muito rapidinho. Sobre o aspecto dos fundos que você falou. Você também veio remanescente da CVM, eu sou gestor da CVM há mais de 10 anos, eu tive uma ASP, uma gestora, e seria muito interessante se a gente alinhasse também as oportunidades de inovação que podem acontecer na inovação aberta das empresas, a gente ter uma participação de poder, os fundos poderem investir nessas startups que podem acontecer. E, automaticamente, ela ser incluída no Compra Rio, que é um projeto maravilhoso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem, que é incluir as startups nos projetos das âncoras do Estado do Rio de Janeiro. Seria muito importante criar esse ciclo do fundo, investir e ser incluída no Compra Rio. Obrigado. O projeto Compra Rio, Luiz Fernando, já está sendo apoiado pela superintendência, né, e pela subsecretaria lá da CDR, né? E a gente sabe que as rodadas estão acontecendo com o apoio da secretaria, né? Ao mesmo tempo, eu mencionei na minha própria apresentação essa questão da ampliação do rol de projetos que são considerados prioritários para o investimento, tanto através da Lei Geral de Concessões e PPPs, mas também que vai ser o mesmo modelo de rol de empreendimentos aqui para o nosso Fundo de Desenvolvimento Industrial. Então, esses projetos em relação às startups, eles já estão contemplados, né? Não só através dos projetos que os municípios estão nos trazendo, os gestores dos municípios. A gente sempre fala, olha, você vai colocar aqui o teu projeto, mas coloca também uma área destinada para um hub de inovação. Coloca também uma área destinada a uma indústria sustentável. Então, os hubs de inovação, né, os polos de tecnologia, né, tudo isso a gente já está incorporando quando a gente faz a nossa assessoria, né, que a gente chama de inteligência empresarial, né, e também usando essa inteligência para o apoio aos municípios, né, colocando na linha de frente, né, dos projetos também a inovação tecnológica, as startups, né? E eu acho que faz todo sentido você, como gestor de CVM, né, mencionar que os fundos de desenvolvimento industrial eles
tenham nos seus regulamentos, né, a previsão de que eles possam fazer aportes para apoiar projetos de inovação. Fábio, Perfeito. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado, Fábio. Fábio, se você me permite, existem algumas coisas na vida que são prazeres inenarráveis, né? Um café quente e uma boa companhia para tomar esse café são realmente coisas muito boas. Então, se você me permitir, como a gente está indo muito legal nessa conversa, eu queria ficar um pouquinho mais com você, tá? Claro, E agradecer o pessoal da rede aí, mas é só mais um pouquinho, porque a gente tem muita coisa para poder conversar. Quero registrar algumas presenças aqui na live com a gente aqui no Zoom. A presença do Valmar da Engeprom. Obrigado, Valmar, por ter vindo, tá com a gente. Estou vendo o seu Zé da Braumate, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que está aí com a gente hoje também. Tem um bocado de gente legal aqui, gostaria de citar todos nominalmente, não posso, mas estou vendo um bocado de gente legal com a gente aqui hoje. Lá no canal do YouTube, a gente está tendo boa visualização. O Selmo da Costa Mendes, ele mandou um recado te elogiando muito, e ele disse que trabalhou com você na CVM, te mandou um grande abraço. Tá? Selmo é um grande amigo. Estou registrando a passagem dele aqui. E eu vou te fazer uma pergunta curta, e depois vou passar para o nosso diretor, Marcelo, tá? Mas a pergunta que eu vou te fazer é curtinha, só para você dar uma luz para a gente de algumas coisas que aconteceram e que estão acontecendo, que é a questão do polo energético de Maricá e Itaboraí. A gente sabe que existe um polo de energia vindo ali, em Pujança, bem grande, segurou um pouco, né? Mas como é que é a visão da companhia para aquilo dali? O que o governo do Estado planeja, né? Assim, em palavras rápidas, se você puder passar para a gente, como é que o governo do Estado vê o investimento da instalação de indústrias e empresas ali naquela região? Bom, Luiz, não só em relação, Luiz Fernando, não só em relação a ali Maricá e Itaboraí, né? A gente já teve, inclusive, logo no início do governo lá, teve um evento de óleo e gás, né? Falamos nesse evento de que a visão estratégica do governo para apoiar a indústria, ela passa pelo desenvolvimento do mercado de gás, né? E a gente entende que a Rota 3 ali tem um papel fundamental, como assim terá também a Rota 5 lá vindo do Açu, né, daquele hub que eles têm lá. Então, ao longo, né, das rotas, a gente acredita que vão florescer empreendimentos, né, devido à questão do custo, né, da produção de energia ser reduzido, né, mas também apoiado também pela visão estratégica do Estado de a gente conseguir organizar como essas empresas vão crescer, como as indústrias vão surgir nesse entorno, né? A nossa visão ali para Macaé e a parte lá de Campos, né, a parte de São João da Barra, é essa visão a partir lá da Rota 5, e a gente entende que para Maricá e para Itaboraí a gente vai trabalhar em relação também à questão do aproveitamento, né, dessa oportunidade de desenvolver o mercado de gás e, claro, no que as empresas precisarem, no que a indústria precisar, do apoio também para a Codim trabalhar o aporte de recursos, né? A gente atrair, através desses fundos, capital para esses empreendimentos poderem acontecer, né? Vocês têm uma questão específica ali em relação a Maricá, né? Que tem uma companhia de desenvolvimento também, que está hoje alinhada com a secretaria, né? Nossa, desenvolvimento econômico, e eu acho que esses projetos eles estão bem articulados, eles estão... acho que a perspectiva disso tudo acontecer é uma perspectiva muito boa. É claro que todo mundo foi surpreendido por essa questão da pandemia, né? O número da Firjan mostra, a maior queda de um mês para o outro, de março para abril, que já aconteceu desde que o índice de confiança foi criado. Mas a gente agora não pode ficar em berço esplêndido, a gente tem que se preparar para a sequência, e a sequência vem logo após o segundo trimestre. Eu acredito que, encerrado aí abril, maio e junho, que a gente vai ter, do ponto de vista econômico, aí, resultados piores das empresas, mas a gente já consegue enxergar que o terceiro trimestre e o quarto trimestre tem que ser um trimestre, ou tem que ser trimestres de reação, não podem ser trimestres de estagnação, de paralisação. Ok. Eu vou passar agora a palavra para o nosso diretor, o Marcelo Cruz. Tá? Marcelo, por favor, é contigo. Bom dia, Fábio Galvão, tudo bem?
Meu nome Bom é dia. Marcelo Cruz, eu sou diretor adjunto de inovação e novos negócios da rede e sócio-diretor da Link Brasil Soluções e Negócios. No próximo dia 19 de maio, a Link Brasil, em parceria com a Rede PetroRio, estará promovendo um webinar com um grupo de 185 empresas israelenses que têm muito interesse em investir no Brasil e estar presente aqui no Brasil, com interesse muito forte no estado do Rio de Janeiro, no setor de petróleo, gás e energia. Um grupo de empresas que tem muito interesse em parceria com empresários, com empresas locais. Eu gostaria de pedir para você uma mensagem, Fábio, tá? Para essas empresas com capital estrangeiro, investimento estrangeiro, sobre o ambiente dessa aplicação, desse investimento no estado do Rio de Janeiro. E queria saber de você também, com relação à Codim, o que vocês podem fazer para fomentar essa parceria israelense com o nosso empresariado brasileiro, local aqui do estado do Rio de Janeiro. Gostaria de sua palavra, de sua mensagem, por favor, Fábio. Marcelo Cruz, a minha mensagem, né, para esse grupo, né, de potenciais investidores é uma mensagem de que eles podem ter na Codim, na Companhia de Desenvolvimento Industrial, um ente facilitador para eles conseguirem entender esse mercado aqui no estado do Rio de Janeiro, ou seja, quais são as opções que eles têm para se estabelecerem, né, nas suas sedes, dentro dos distritos industriais, ou outras áreas que a gente já tem mapeadas para investimento, né, que eles possam também contar com o apoio do governo do estado para que eles consigam as licenças prévias, né, para se estabelecerem aqui de forma também mais ágil e mais efetiva, e também que eles possam contar com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também dos órgãos que são vinculados a essa secretaria, no caso, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a Agência de Fomento Estadual, a AGRIO, e a Companhia de Desenvolvimento Industrial, a Codim, para que eles consigam também os fomentos fiscal através da Codim e o fomento financeiro através da AGRIO, que tem exercido um belo papel nesse momento aí de apoio às micro e pequenas empresas no momento da pandemia, né? Com relação à comunidade israelita, né, eu vou tratar assim porque a gente sabe que o Rio de Janeiro ele é um berço dessa comunidade, né? A gente tem aqui muitos co-irmãos aqui, judeus, né, e descendentes também israelitas, né, que exercem atividades econômicas importantes no estado do Rio de Janeiro. Então, para essa comunidade, né, assim também como as comunidades de outras origens, né, étnicas, a gente tem uma mensagem também de apoio, né, e de querer trabalhar junto, de querer contar, né, com essas pessoas, né, com esses empreendedores, né, porque o nosso papel é ajudar a fomentar negócios, né, a fomentar o crescimento do setor privado. E acho que essa tua fala, Marcelo Cruz, em relação a nós termos essa sinergia com o setor empresarial, né, em específico a comunidade judaica que é empreendedora, faz todo sentido aqui no nosso café da manhã, aqui com a Rede PetroRio. Não, perfeito, Okay. Fábio. Eu gostaria até de aproveitar a convidar, de acordo com a tua disponibilidade de agenda, a participar desse nosso webinar no dia 19 de maio, às 10 horas. Se for possível, Fábio, eu acho que seria importante, 5, 10 minutos, você passar uma mensagem de boas-vindas, atratividade para essas empresas, que eu acho que vai ser muito interessante para o estado do Rio de Janeiro. Se puder, será uma satisfação tê-los conosco, tá? Obrigado pelo convite. Show, Marcelo. Vamos divulgar isso aí em larga rede, né, Marcelo? Para a gente atrair a maior quantidade possível de empreendedores e de empresários. Pessoal, a gente está se aproximando do encerramento e as perguntas que ficaram no chat, algumas vão ser respondidas, aliás, todas que ficaram sem serem colocadas, elas vão ser respondidas posteriormente pela rede. Eu queria abrir aí para alguma pergunta de algum dos participantes, alguém que não teve a oportunidade de fazer pergunta, que queira abrir um microfone aí e fazer uma última pergunta, por favor, se alguém desejar. Senão, eu vou passar a palavra para o nosso presidente, Carlos Eduardo, para dar um encaminhamento. Não? Tranquilos?
Tem uma pergunta, Luiz Fernando, que eu queria responder, que eu vi aqui no chat, do Diogo Pereira, né? Ele pergunta em relação à questão dos fundos, né? Se no regulamento vão estar contemplados também recursos para as empresas de informática, né? E da base tecnológica. Então, isso eu já respondi, né, ao Luiz também, Luiz Fernando, mas eu quero só reforçar de que, de fato, todo investimento que seja para infraestrutura, para desenvolvimento, inovação e pesquisa, eles certamente vão estar contemplados, assim também como investimentos da linha verde, né? A gente quer apoiar projetos de indústria sustentável, né? De indústria verde. Essa é uma preocupação que a gente tem, por exemplo, em relação ao Sul Fluminense, né? Mas que certamente todas essas linhas de projetos inovadores e de tecnologia, né? De inovação, de empresas da base tecnológica, a gente vai estar olhando, né? E a gente quer que faça sentido num contexto de reindustrialização do Estado, não só a indústria de transformação, mas as novas indústrias, né? As indústrias limpas, a gente também quer apoiar, e a gente quer que a indústria passe a ter um percentual maior do PIB do Estado. A gente quer se aproximar de um perfil que a gente vê, por exemplo, que São Paulo tem, né? São Paulo foi falado na introdução, é como se fossem dois estados, né? Você tem São Paulo, capital e região metropolitana, mas você também tem regiões importantes, como o Vale do Paraíba, né? Que é contíguo aqui ao nosso vale do lado sul-fluminense, e a gente quer que esse modelo de desenvolvimento do interior seja um modelo que faça sentido dentro do nosso estado, na região norte, noroeste, na região sul, né? E também caminhando ali naquele entorno do arco metropolitano. A gente entende que isso tudo é muito importante, por isso eu fiz a menção aqui expressa de que esses fundos de infraestrutura, que serão fundos aí híbridos com fundos de participação, eles vão olhar dentro do regulamento desses fundos para investimentos, para aporte de capitais privados, para desenvolver todas essas atividades, todos esses segmentos da indústria. Ok. Eu quero passar a palavra agora, se vocês me permitirem, para o nosso presidente Carlos Eduardo, para a gente começar o processo de encerramento, até por causa do adiantado da hora. Carlos Eduardo, por favor. Obrigado, Luiz. Primeiro, queria agradecer o Fábio aí pela presteza aí de poder atender a gente. E, Fábio, a Rede PetroRio é isso, é a força das pequenas e médias empresas do estado do Rio de Janeiro, dentro do setor de petróleo, gás e energia. Então, nós temos aí o fomento de oportunidades como nosso carro-chefe dentro de nosso estatuto, e a gente conta com a Codim, sim, para nos ajudar. Muitas oportunidades estão vindo aí depois da pós-pandemia, né? O mercado é um novo normal. Então, a rede se prepara, os pequenos e médios empresários aqui do estado, eles se unem para poder negociar em rede, apresentar oportunidades. E tocando só o último assunto do Luiz Pessoa, a gente acredita que o encadeamento produtivo entre as pequenas e médias empresas com as grandes empresas, hoje ela vem através da inovação. Então, a gente vai procurar depois a Codim para poder estreitar mais as relações. E o Marcelo te convidou aí para o dia 19, será um prazer aí estar aí a sua presença com esse pessoal lá de Israel. E, por outro lado, também contar com a gente, Fábio, a tudo que vocês precisarem de apoio, de informação. A gente está sempre junto aí de vocês e, mais uma vez, muito obrigado e bom dia aí a todos. Tá bom, Fábio? Obrigado, Carlos. Eu que agradeço, né? A gente se encontra muito ali no centro da cidade, né? E é sempre um prazer, mas agora também institucionalmente, né? Agradecer nesse café da manhã a parceria da Rede PetroRio, né? É um importante colaborador da Codim e que vocês possam contar também na nossa contrapartida, que a Codim vai ser sempre uma base de apoio, né? Um órgão que vai estar apoiando as iniciativas, porque vocês fazem um trabalho muito bom, né? Um trabalho brilhante em prol das pequenas e médias empresas que concentram, né? Empreendedores que estão interessados realmente em crescer. E é isso que a gente precisa aqui para o Estado, para a economia fluminense. Muito obrigado aí pelo convite e pela participação no Café da Manhã. Fábio, eu estou puxando o fechamento aqui, tá? Agradecendo a todos e passando uma mensagem somente, mais uma vez agradecendo não só a você, mas a todos os associados, a todos os convidados.
a Engeprom, Valmar, que acompanhou com a gente. Fábio, ainda vou voltar com você para você fazer sua despedida, tá? Estou só fazendo o fechamento tradicional aqui da rede. Agradecer a todos, convidar a todos que quiserem se associar à rede, está aí o telefone de contato, tá o WhatsApp da nossa assessora Elisângela, tá? Visitem a página da rede, visitem a página da inovação, visitem a página da qualificação, visitem os inúmeros vídeos que nós já temos lá no YouTube, são conteúdos fantásticos que vêm sendo produzidos nesse período de pandemia, de isolamento, material muito bom, realmente, muito rico, tá? Deixar para vocês uma mensagem muito positiva. Hoje, a gente tem 2 datas de comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial. Hoje é uma delas, a outra é 2 de setembro, mas hoje é o dia em que a Alemanha realmente se rendeu, né? Então, vários países hoje a gente vai escutar durante o dia toda a comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, e muita gente pode se perguntar, Luiz Fernando, por que você está falando do fim da Segunda Guerra Mundial? Porque o fim da Segunda Guerra Mundial foi um período de fim de grande sofrimento, de grande angústia, mas sim um período de grande alavancagem da humanidade em termos de capital intelectual, entendeu? Inteligência emocional. Nós precisamos reconstruir um mundo que estava parcialmente destruído e reconstruímos isso com a indústria, né? Com o trabalho, com a força da nossa fé e dos nossos braços. Então, que fique a lição de um período tão difícil que a gente passou, por um período tão difícil que nós estamos passando, mas que a gente vai reconstruir e vai reconstruir com a força do nosso Estado. Nosso Estado do Rio de Janeiro, ele é lindo, ele é maravilhoso, e as pessoas que aqui vivem, aqui trabalham, são fantásticas, são extraordinárias. Por outro lado, também a Rede Petro não poderia esquecer o lado emocional, o nosso lado pessoal, e desejar feliz Dia das Mães. Domingo é Dia das Mães, né? E a gente, nessa correria toda, nessa doideira toda, vai deixar abraços virtuais aí pelo mundo, outros poderão ser presenciais, daquelas que ainda moram com a gente, que vivem com a gente, mas a gente quer deixar aí realmente um abraço cordial para todas as mães, aí, um abraço carinhoso em nome da Rede Petro. E aqui a gente encerra agradecendo e desejando um ótimo final de semana a todos, e lembrando que sempre juntos, né, Cadinho, Sebrae, Engeprom, seja quem for o parceiro, a gente junto realmente vai continuar sendo mais forte. E aí eu volto a palavra para o encerramento aí do nosso convidado, Fábio Galvão. Só agradecimentos realmente a você por ter passado essa manhã com a gente. Fábio, é contigo aí para fazer o encerramento, tá bom? Luiz Fernando, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? Também a todos da audiência que ficaram até agora conosco no Café da Manhã. Também quero aproveitar o ensejo, né, para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né, que participam também da economia, né, de modo informal, mas também aquelas que moram nos nossos corações. Eu quero também desejar a elas um feliz Dia das Mães e agradecer, encerrando, a Rede Petro Rio, né, por toda a parceria e pelo convite mais uma vez. Um abraço. Um abraço para todos, pessoal. Carlos? Obrigado, Fábio. Até a próxima. Um abraço. Pessoal, um abraço. Obrigado. Ótimo Bom dia. Um abraço, pessoal. Bom Tudo dia. de bom. Com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Bom dia, gente. Obrigado aí.